Então, o professor Mário Salerno é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da USP, coordena o Laboratório de Gestão da Inovação, coordena o Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, um dos núcleos de apoio à pesquisa da USP, né, um NAGE, o famoso NAGE, constituído a partir do edital, né, competitivo com referis externos. Graduado em Engenharia de Produção, aqui pela escola, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em Inovação Tecnológica e Desenvolvimento pelo IDS, também CESES, doutor em Engenharia de Produção, aqui com a gente, em 1991, com período de estudos junto ao Politécnico de Milão, na Itália, em 1989. Pós-doutorado na Laboratoire Technique, Territoire et Société, École Nationale de Ponts et Chaussées, e Hansler, é isso? É. Ai, que bom. Polytechnic Institute, livre docente aqui pelo departamento, diretor de desenvolvimento industrial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, entre 2005 e 2007, nomeado pelo presidente da República, diretor de estudos setoriais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, nomeado pelo ministro de Planejamento para essa função de 2003 a 2005. Quando participou também do grupo executivo encarregado da proposta de diretrizes de políticas industriais, tecnológicas de comércio exterior. Você viu que eu estou pulando as datas, estou falando algumas. Membro do Conselho de Orientação do IPT, nomeado pelo governador do Estado de São Paulo, da Comissão Permanente de Indicadores do MCTI, até maio do ano passado, do Conselho Técnico Científico do INT, do MCT, e consultor de vários organismos nacionais e internacionais de empresa nas áreas de organização, gestão da inovação e política e desenvolvimentos produtivos, indústria e serviço. Mário, a palavra é sua. Obrigada. Bom, gente, depois desse prontuário, eu errei o título. Como vocês podem ver, aqui é projeto. Né? Qual o processo para qual projeto? Mas isso era, vocês percebem. A ideia aqui é contar um pouco como é que o texto foi feito, como é que os referis reagiram, como é que não reagiram, mas antes de começar, queria a minha satisfação de estar aqui com o Fleury, que o departamento é uma instituição. Dentro da instituição tem a instituição Fleury, e eu comecei minha carreira acadêmica por causa dele, porque eu estava desistindo da engenharia, eu comecei a fazer física, mas aí eu resolvi voltar atrás. Enfim, acho que isso aqui está desligado. Então, o responsável, de uma certa forma, está desligado. Bom, enfim, não vai. O texto é esse, é o melhor texto do mundo. Vocês não leram, vocês perderam. Tá? O Shakespeare me escreveu dizendo, como é que é e tal. É um texto brilhante, tá? Que saiu numa revista que é bem boa. Depois eu vou dizer por que a gente escolheu essa revista, mas não sei exatamente dizer por que a gente escolheu essa revista, que foi escrito por um monte de gente e teve um campo muito longo, que muito mais gente que a gente colocou como escravo para fazer levantamento, mas que não participaram da elaboração do texto. Então, no caso eu, com vários dos orientados daquela época. Tá? Isso ele foi elaborado aproveitando um projeto FAPESP, um projeto individual de pesquisa, que dura 2 anos, acho que é esse. E a gente fez uma análise de 132 projetos de inovação, que era unidade de análise. Aí a primeira complicação foi essa. Tá? A unidade de análise não é a empresa, é o projeto. Então, dentro de uma empresa, você pode ter mais de um projeto com diferentes processos. Isso é um caso. Tá? O que já, bom, enfim, nos fóruns que a gente participava, aí,
Aqui já deu uma confusão danada, porque que projeto é caso, unidade. Em 72 empresas, sendo 3 casos, 3 empresas, com alguns casos, não lembro quantos, no exterior, aproveitando ida para congresso. Essa é uma dica. Vai para congresso, se vai fazer uma coisa, bum, ajuda para fazer um caso. Por quê? Sim, eles olham o IP, o editor olha quem é o autor, tá? E caso só brasileiro pode ser legal, mas se você conseguir mostrar, mesmo que simbolicamente, que os casos brasileiros estão inseridos numa perspectiva internacional, muito interessante. Se não, né? Fleury fala um pouco disso. Né? Eu uso um pouco essa estratégia. Sempre que eu vou para algum lugar, eu tento fazer algum casinho, mesmo que ele seja ali, e tento manter os contatos, né, com esses caras para isso. Bom, teve uma longa elaboração, tá? E foi uma submissão de balcão. Eu fiz aqui uma tipologia, mas não está muito bem pensada, talvez tenha outros tipos. Tem casos, eu já tive desses 3 aqui, tem casos que são a convite. O editor te convida para publicar um texto. Tá? Eu tenho um desse numa revista francesa que foi surrealista. O cara me viu num seminário na França, que eu falei em português. Bom, sei lá, o texto estava em português, é isso. Né? E aí o cara falou, gostei, quero publicar e tal. Legal, mas tem em português, eu traduzo. Eu falei, vai com Deus, beleza, o melhor dos mundos. Né? E aí ele mandou para uns referis, e eu mandei depois o que os referis falaram. Falaram que devia passar para ter uma revisão do francês por um francês. Então, você até mandei para o cara, olha, eles acham que você não é francês, tá? Porque tem esse problema, tá? Tem esse problema, tem que tomar cuidado. Não foi a convite, não foi em número especial, que o Fleury falou, por exemplo, tem alguns congressos que fazem números especiais e tem algumas revistas, boa parte das revistas, que fazem um número especial sobre alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem 2 textos que estão em processo, um sobre ecossistema, nós vamos mandar um outro texto junto com os americanos aí até dezembro, no número especial. O número especial tem uma vantagem, que digamos, ele é mais restrito, então os caras já, em princípio, já sabem do que está falando. Não precisa, se você se adequar a quais são os tópicos do número especial, não tem tanta discussão de por que aquele tema é importante. Tem essas vantagens. Tá? E o texto teve uma ótima repercussão. Até certo ponto, para minha surpresa, uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi esse troço, tá? Que eu descobri por acaso, porque entraram em contato comigo, me escreveram um e-mail, eu falei, o quê? Do que você está falando? Um blogueiro da Califórnia, que é associado, eu não sei que consultoria essa, se é da McKinsey, é uma dessas consultorias, que tem essa publicação, Strategy and Business. Ele leu o artigo, né? Ele fez uma resenha e falou o que tinha de legal. Aquilo, por exemplo, que o Fleury falou, a estrutura rígida e linear. Ele cita que é da USP, ele cita não sei o quê. Tá? Gente, isso foi um boom. Né? Um monte de gente começou a me escrever, o que é isso, como é que é, quero ver o texto e tal. Tá? Bom, do que trata o texto? Tá? É uma percepção de que nem todos os projetos cabem, digamos, naquela sequência básica de desenvolvimento, que gera ideia, seleciona, desenvolve, vai para o mercado, difunde, vende, vai para estoque, ninguém sabe o que acontece depois, tá? Que seria essa figurinha aqui. Tá? Uma simpatia minha pelas coisas mais esquisitas, ou seja, eu sempre achei que esse negócio de figurino único não dá muito certo. Tá? Então, tem algo já assim pré-concebido sobre a abordagem contingencial, tá? Como é que foi feito, tá? E aí a gente foi no campo, mapeava um pouco o projeto, o processo que ele rodou, e a gente acabou identificando 8 tipos de processos. Tá? Isso aí para vocês entenderem minimamente o que vem depois. Né? Bom, esses são os 8 tipos de processo. Essa figurinha foi numa apresentação que eu fiz no RPI, no Rensselaer, lá, que é a escola de engenharia mais antiga dos Estados Unidos. Mas isso é uma coisa que é bom. Antes de vocês mandarem um texto, quanto mais vocês
expuserem as ideias que estão por trás em congresso, com pares. Aqui no Brasil a gente não faz muito, né? Mas na Europa, no Politécnico de Milão se faz, na Pons de Chaussée se faz, lá em Cambridge se faz, o que eu conheço mais um pouco, em Manchester se faz, nos Estados Unidos se faz. É o seguinte, tem um negócio que é super... Eu tentei anos atrás fazer aqui, mas não colou. Você, na hora do almoço, cada um leva seu lanche, tá? Em outros lugares, quando tem um convidado de fora, eles colocam o lanche, mas normalmente assim, cada um leva seu lanche. Um texto em elaboração, ele é distribuído previamente, no Lattes tem uma vez por semana isso, previamente, tá? Para um grupo mais ou menos fechado, mais ou menos, quer dizer, não é que anuncia na internet, as pessoas estão lá ao redor. Tá? Tem uma brevíssima apresentação e tem estilos. Tá? O que eu gosto mais é não de quem fez um texto, de alguém que fez o texto, e os outros desce o pau no texto. Né? Desce o pau no... É para acabar com o texto. Aí você olha lá, anota tudo e refaz. Tá? Enfim, é bom expor o texto, tá? Que a gente não gosta muito de ser criticado, né? É um problema. Bom, o percurso foi relativamente longo. Foi submetido no dia 24 de dezembro de 2012 e foi publicado outubro, novembro de 2014. Publicado assim, foi para o 2 de setembro de 2014, foi para o site da revista. Tá? Teve mais ou menos 2 anos, apesar da primeira avaliação, os 2 referidos falaram, muito interessante, precisa desses ajustes, os 2. Tá? E apesar disso, ele teve 4 revisões. 3 das quais com outros referis. Tá? Os 2 falaram que era legal, mandaram para o outro. Bom, vamos lá. Primeiro você precisa saber o que vai fazer. Tá? No nosso caso, teve um problema muito importante de triar a base de dados. Tá? A gente tem um protocolo formal de pesquisa, cada um que ia preenchia um relatório. Se der tempo eu mostro o relatório aqui. Tá? O problema era daquele relatório que já tinha uma pré-classificação de quais eram os proteínas, um monte de coisas, mas tinha uma pré-classificação do que era... que a gente imaginava que podia ser uma tipologia na época, que depois ia ser diferente, né? De que o projeto se encaixava aqui, se encaixava lá e tal. O problema é que depois de um monte de casos, as coisas mudam, você tem que refazer tudo, etc. Tá? E aí, como é que a gente começou a fazer? Cada um que levantou um caso, classificou, tá? E tem alguns que são muito óbvios, tem outros que não são óbvios. Então, teve uns 5 casos que a gente perdeu um mês para classificar. Mais ou menos essa ordem de grandeza. A gente juntava todo mundo na sala 228 a 232, projeta e ficava lá, não é assim. Aí volta, telefona para o cara para ver se a sequência que a gente tinha pensado era ou não era. Enfim, isso deu um trabalho danado, tá? Classificar os projetos. Apresentar, eu já falei. A redação coletiva é muito legal, mas tá? Então era mais ou menos a mesma coisa. Tinha uns pedaços assim que a gente projetava e ficava todo mundo dando palpite. Aí no final, baixei a ordem unida, eu escrevo, eu fecho, porque senão o texto não sai. Mas você tem um pouco disso, é interessante, porque as pessoas têm visões diferentes, elas vão entendendo, inclusive, o texto diferente, tá? Cortar, que é importante. O Fleury já falou de abstract, introdução, é absolutamente decisivo. Se tiver um abstract ruim, o cara nem perde tempo de ler a introdução. Se a introdução for ruim, parou ali, com absoluta certeza. Eu, quando era editor associado de revista, eu fazia isso. Tem um hábito, se o cara não sabe o que é, tchau. Eu não queimo tempo de referir, que é o recurso escasso de uma revista, mandando artigo que o cara não sabe se justificar no abstract. E tiver uma introdução que não sei o quê, eu leio introdução e conclusão. Depois, lá no meio, dou uma olhada. Tá? É isso. Então, tem que caprichar. É difícil, mas tem que caprichar. Tá? Tem que dizer que é o melhor texto do mundo. Tá? Nunca ninguém fez um texto desse. Tá? O mundo não vai ser igual depois do nosso texto, mas você não pode escrever isso. Tá? Mas você não pode escrever isso. Tá? E escolher a revista, nesse caso, tem uns que foram... tem um texto com outro aluno, que é outro estilo quantitativo, que foi aprovado assim, quase que de cara, e foi publicado em 5 meses, numa revista que tem um fator de impacto muito alto. Tá?
Porque era o texto daquela revista, era absolutamente óbvio que só aquela revista publicava, tudo muito claro. Mas a maior parte dos textos não são assim. Tá? Esse aqui tem umas 10 revistas que ele podia ir. Tá? Então não vai. Isso é absolutamente decisivo. Por quê? Vocês vão ver aqui mais para frente. Você escreve o texto de acordo com a revista. Por exemplo, a última coisa que pediram para fazer era já o editor direto. Tá? E ele nem mandou pelo sistema forma, mandou meio. Mas como é que você faz um negócio? O padrão da revista, que não está escrito, o padrão da revista é fazer as implicações em subtópicos. Você fez o texto corrido, então divide nesses subtópicos. Você não prestou atenção no artigo tal, que faz no artigo tal. Todos os outros temas não têm nada a ver com isso no artigo tal, então você precisa saber para onde está escrevendo. Né? As idiosincrasias lá do moreover e coisa assim. E, claro, você precisa citar textos da revista. Vou mostrar para vocês algumas coisas disso. Bom, aqui um pouco eu já falei, né? Teve os alunos, a vantagem de um projeto do tipo FAPESP, financiou campo, tá? Então tinha dinheiro para os alunos irem para campo, né? Formou equipe, etc. Tal. Tem um grande número de empresas, ajuda a acomodar interesse. Tinha gente que tratava mais com startup, tinha gente que tratava mais com empresa grande, tinha gente trabalhando com empresa de serviço de engenharia, processo vale tudo. Tá? E assim vai. Teve os protocolos pré-definidos que eu falei, classificação, projeto a projeto, vamos para frente. Bom, essa é a nossa as time goes by. Né? O que aconteceu? A submissão foi no Natal. Por que no Natal? Porque eu viajava dia 24 de férias, né? Eu ia visitar minha família, não sei, na França, acho, enfim. E precisava mandei. Né? Aí voltou, eu não achei as datas de quando eles mandaram. Eu achei as datas de quando a gente devolveu. Então, entre isso daqui, a gente devolver a primeira revisão, foram 6 meses, mais ou menos. Tá? Tirando dezembro, é um mês inútil, mas é fim de dezembro. No hemisfério norte eles têm mais feriados que a gente, então nada funciona até 15 de janeiro. Em alguns lugares nada funciona até o fim de janeiro, para minha surpresa. Né? Enfim, o que você lê quando vê um negócio? O conceito geral é interessante. O texto apresenta uma perspectiva interessante, um enfoque muito legal para não sei o quê. Pô, ótimo, tá? Vai sair. Né? Vai sair. Bom, aí nós fizemos. Aí eles reclamaram de uma outra coisa. Tá? Um cara reclamou do inglês, já tinha passado por uma revisão formal, mas o cara reclamou do inglês de uma forma que depois... Eu vou detalhar isso aqui para vocês, porque tem umas frases que são geniais. Tá, que os referis escrevem, um péssimo inglês, inclusive. Tá? Mas aí vai. Tá? Quando nós mandamos isso aqui, o revisor 1 acabou. Tá? Aí aparece um revisor 3. Tá? Um revisor, só 2 textos citados da Technovation. Ah, mas é o seguinte, ele não falou com essas palavras, mas isso aqui é uma comunidade. Se você não usa os textos da comunidade, você não se relaciona com a comunidade. Não interessa um texto que não se relaciona com a revista. E aí você pega, tem uns textos que tanto faz, certo? Se você cita do José ou do João. Então você vai pegar o texto do João na Technovation e cita, não sei o que, cita, tudo bem. Tá? E eu fiquei muito bravo, mas eu acho que ele tem razão. Né? Eu acho que ele tem razão. Teve uma outra revista que o cara pediu explicitamente, tem que citar tantos, porque acho que precisava aumentar o fator. E tal. Não foi o caso aqui, que o fator é bem alto. Tá? Mas isso. Depois, outro pedia mais textos de desenvolvimento de produto de autores lá que ele gostava, que não tinha nada a ver com. A gente colocou. Tá? Eles pediram para reescrever a metodologia, e aí a gente acho que fez um desenho, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, uma estrutura de apresentar metodologia, que é mais ou menos padrão hoje, que é o design metodológico, depois como é que os dados foram obtidos, como é que eles foram analisados, assim, bem estruturado, que acho que ajuda. Tá? E depois essa coisa aqui, que é o padrão de referir. Bom, é muito legal, beleza, mas o que você tem de diferente?
Tá? O que você tem diferente? Explica aí qual é a tua contribuição. Então, isso tem que estar em neon. Né? Bom, aí foi isso aqui 1 ano depois da submissão, certo? Terceira. Escuta, o padrão, isso aí já era o editor direto. Eu acho que o R3 é o editor. Não dá para saber. Depois sumiu o R3 e só virou o editor mesmo, aquele que aparece na revista. Olha, separa suas conclusões e implicações para a prática, teoria e política pública. Um cara aqui pediu, precisa ter alguma coisa de política pública. Então, não tem nada de política pública. Mas como para mim isso é fácil, não vou discutir com referir. Botei lá um parágrafo de política pública, citei todos os clássicos, ele ficou contente. Ótimo, chega, não quero saber. Tá? Mas aí precisou ter implicações para a política pública. Tá? Então, foi, separa, então. Ok? Fiz. Aí ele devolveu. Tá? Olha os outros textos. Isso aqui é o corte e cola do que eles escreveram. Olha os outros textos da Technovation, tá? Para você ter um melhor entendimento da estrutura apropriada. Isso aqui depois de 1 ano e meio do texto que está lá rodando. Certo? Vê bem, tá? Então você tem que ser atrativo. E o que eles acham que é atrativo é a estrutura mais ou menos padrão que eles usam. Tem revista que não tem isso, tem revista que tem, varia. Tá? E aí vai. Então, aqui trechos da primeira apreciação. É legal, tá? Mas tem alguns detalhes. Coloca uma coluna na tabela com porcentagem. Tem uma tabela que tem um erro de soma. O cara pegou, o cara foi ver a soma, coisa que jamais eu faria. Né? Mas ele foi ver a soma. Estava errado mesmo. Tá? Enfim. Então, pediu para redesenhar as figuras, que a gente falou, dá um trabalho do cão, nós damos um chapéu nele, a gente mudou uma coisinha periférica e deixou as mesmas figuras. Tá? Porque com 8, depois, enfim. Estava escrito aqui, isso aqui era o texto primeiro que a gente colocou, nossa experiência prévia, que é uma coisa meio coloquial, né? A gente deu uma olhada por aí, em outras pesquisas, a gente teve um insight, o cara falou, o que é isso? Certo? O que é isso? Qual a referência? Né? Bom, aí aquele negócio, tem um processo daquilo que não... tem um daqueles processos que é um processo detonado por uma espécie de edital, vou simplificar, mas é privado também, para a indústria automobilística faz isso, eles para, sei lá, Volkswagen, todas essas daí, para começarem um novo carro, eles fazem uma espécie de um edital interno para os fornecedores. Tá? Então, não é só e tem os públicos, FINEP, esses da vida, etc. Tá? O cara leu só a parte pública, apesar de estar explícito no que é só pública, ele falou, então você tem que falar de compra pública. Tá? Então, tem que se referir a essa literatura. Bom, pode ser compra pública, segundo, não sei o quê, pegar um cara da Research Policy, que ninguém vai discutir muito. Segundo, compra pública está lá. Nós colocamos isso aqui. Teve algumas outras coisas que a gente não colocou. A gente arguiu e falou, olha, isso aqui não cabe por causa disso, e não teve muito problema. Tá? Que foi um pouco disso daqui. Né? Ele precisa lidar com o Sistema Nacional de Inovação, que é coisa de economista, legal, muito beleza, não tem nada a ver com o processo. E aí a gente deu um chapéu, tá? A gente falou, ok, mas a gente colocou dentro de uma mudança pedida pelo revisor 2 que está aqui. Tá? Olha a reclamação que ele fez do inglês. O inglês depois passou por 2, tá? Uma revisão interna nossa e uma revisão formal pelo AJE. Né? Não são pagos para ficar revendo o inglês de vocês. Aí vocês escrevem direito, estão fora. Né? É mais ou menos isso. Né? É isso aí. Tá? Isso aí várias vezes já veio. Tá? Mas isso para mim... Mas isso é coisa de americano, certo? Isso é coisa de americano. Eu recebi uma vez uma coisa estapafurdiamente errado, tá? Tipo, assim, do revisor reclamando do inglês. Esse cara está me gozando. Tá? Mas, enfim. Mas esse tipo de coisa você não discute muito, claro, e tal. Vamos nessa, tá? Aqui ele pede, tá? Para explicitar para que serve. Tá? Muito legal e tal, mas dá os argumentos e fala
da influência em política pública. Então, eu peguei aquele negócio do Sistema Nacional de Inovação e joguei aqui dentro para tentar fugir desse buraco, porque senão é um outro texto, certo? O negócio não tem fim. Tá? Bom, e daí? O que a gente tira disso? Você prepara o texto para aquela revista, formato, citação, jargão. Se muda a revista, adequa o texto. Tá? Quer dizer, você não vai para toda aquela parte, digamos, do núcleo de ideias do texto, não muda, tá? Mas você vai precisar adequar a linguagem, eventualmente formato, bará, bará, bará. Eu acho que o abstract o Fleury já falou, não pode falar, e a introdução, acho que os dois são absolutamente decisivos. Tá? E tem que ter no abstract e na introdução qual é a minha contribuição. Tá? E eu acho que não pode ser genérica. Eu acho que um abstract do tipo assim, fizemos uma pesquisa, usamos a teoria da relatividade do Einstein. Acabou? Morreu. Tá? Morreu. Fizemos uma pesquisa e mostramos que a teoria da relatividade do Einstein está errada, porque esse negócio que eu tenho, que não pode andar a velocidade da luz, está furado, nós andamos a 4 vezes a velocidade da luz, segundo o método 18. Aí sim. Tá? Aí sim. Eu, particularmente, acho que está furada, por isso que eu falo dos meus sistemas de física. Né? Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas você precisa mostrar que está furado e para onde você vai, entendeu? Por isso, de cara. Tá? Você precisa mostrar que entende. O cara tem que perceber que você não é um cara que está chutando aí no tema, entendeu? Então você tem que dialogar com os clássicos do tema, você tem que dialogar com os caras mais recentes. Eu, particularmente, acho uma bobagem esse negócio de ter que ter tantos textos dos últimos 2, 3 anos, tem os clássicos ali que são muito melhores que um monte de porcaria que se escreveu depois. Você tem que pegar o teu campo de atuação, onde ele se ancora, tá certo? E para onde ele está indo. Se não tiver isso, esquece. A não ser que dá sorte, que às vezes dá, cai para uns referis aí que não entendem muito do assunto, o texto é bem escrito, é legal e tal, e passa. Mas, enfim, tá? Isso aqui é muito difícil para nós e para os nossos alunos. A gente fala de parábolas, hipérboles, né? Não sei o quê. Tem gente rindo aí. Tá? Mas um texto de revista, livro ou não, um texto de revista ele é muito curto. Tem texto em 10 páginas. Ele é muito curto. Não dá para ter trama paralela. Certo? Não dá para ter o casal principal, o namorado da irmã da mulher do casal principal. Não dá. É só o casal principal. Isso não cabe. Tá? Eu preciso ter muito bem dizer quem é o casal principal. É aquele. Não tem traição. São sempre eles, porque senão não dá para entender. Né? Frase tem que ser curta. Não é que precisa em inglês ser curta, mas se a gente não fizer, a gente se enrola. Começa, muda o sujeito no meio da frase, mas nem a gente entende em português. Imagina isso aí traduzido, a gente escreve em inglês mais ou menos como pensa em português, por melhor que seja em inglês, né? E aí vai. É a morte. Tá? É um conto, não um romance ou uma novela. Tem que ser um pouco linear. O Alienista do Machado de Assis. Tem um cara que aparentemente é louco, que ele vai, mas é ele o personagem. Não tem 18 personagens, tem um personagem. Tá? Ah, é mais complicado? Então escreve um livro, não é artigo. Tá? E dá para discutir com o referi, mas precisa aguentar o tranco. Tá? Uma boa parte dos referis, quer dizer, uma parte do que eles falam é bobagem. Tá? Mas você vai delicadamente dizer, muito bem, mas que tal se usasse essa outra perspectiva e tal? Dá para discutir, mas precisa aguentar o tranco. Ok, gente? É isso. Obrigado.